Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre Alexandre o Latoeiro, porque o que está escrito se referindo a esse homem é algo que está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Por que Paulo escreveu sobre esse homem? Porque ao longo da vida de Paulo, no período em que ele passou vivendo, pregando o evangelho depois da sua conversão, ele se encontrou com muitos homens ao longo da vida. Alguns o ajudaram, outros o prejudicaram de alguma forma. E dentre esses se inclui Alexandre o Latoeiro. E o texto referente a ele fala sobre isso. Paulo fala sobre esse homem. E o texto está escrito assim: Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. Então Paulo escreve para Timóteo que Alexandre o Latoeiro causou muitos males a Paulo durante algum período, enquanto ele estava pregando o evangelho. Esse Alexandre o Latoeiro, ele, de certa forma, ele foi alguém que estava impedindo, ou estava oferecendo resistência, ou estava agindo contra aquilo que Paulo falava, aquilo que Paulo fazia, principalmente no caso da pregação do Evangelho, anunciando Cristo Jesus, o autor da redenção. Então, esse Alexandre do Latoeiro causou muitos males a Paulo. E Paulo sentiu os efeitos desse mal que Alexandre causava na vida dele. Ele passou maus momentos por causa disso. Mas isso aconteceu realmente. Então, aí ele fala aqui: Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então, aquelas obras que Alexandre Latoeiro fazia de forma maldosa, digamos assim, causando muitos males na vida de Paulo, Paulo falou que o Senhor iria retribuir, iria dar a paga segundo as obras de Alexandre Latoeiro, que era alguém que fazia mal a Paulo. E isso durante o período em que Paulo estava pregando o Evangelho, ajudando pessoas, cuidando dos pobres, fazendo alguma boa ação de acordo com a verdade do Evangelho. Era isso que acontecia. Enquanto isso acontecia, Alexandre Latoeiro lhe causava muitos males. Muitos mesmos, ou seja, significa que foram muitos. Então, isso era a ação desse homem contra a vida de Paulo, que Paulo foi chamado exatamente para pregar o Evangelho, para ser perseguido. Então ele sabia que ao longo de sua vida isso iria acontecer com ele muitas vezes. E uma das vezes que aconteceu foram causadas por esse homem chamado Alexandre, o Latoeiro. Então ele, nessa carta aqui que ele envia para Timóteo, ele está falando a respeito desse homem. Porque na sequência o texto diz, ele falando para Timóteo: tu, se referindo a Timóteo, guarda-te também dele. Ele está falando para Timóteo se guardar também de Alexandre o Latoeiro, porque possivelmente Alexandre iria causar também muitos males na vida de Timóteo também. Então Paulo fala para Timóteo se guardar dele, se prevenir dele, se acautelar dele, tentar evitar o contato com ele, tentar fugir dele de certa forma, não ficar convivendo com ele assim a uma certa distância, porque Alexandre poderia causar muitos males a Timóteo também, assim como causou na vida de Paulo. Então, Paulo aqui está alertando
a Timóteo a fazer isso, a se guardar desse homem. Porque, possivelmente, Alexandre o latoeiro era um homem perverso, era um homem que não queria ouvir pregação do Evangelho, não queria saber do Senhor Jesus, não queria saber da verdade. Isso o incomodava. E aqueles homens que pregavam isso incomodavam a ele. Por isso Alexandre o latoeiro causou muitos males a Paulo. E Paulo, que sentiu esses males, os efeitos desses males causados por Alexandre, sabia que isso era algo grave. E ele está pedindo, então, para Timóteo se guardar desse homem. Porque se ele chegasse a se encontrar ou estar no mesmo ambiente que Alexandre, esse Alexandre poderia também causar muitos males na vida de Timóteo. Então, Paulo está prevenindo Timóteo sobre esse homem. Então ele diz aqui: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, além de Alexandre causar muitos males a Paulo, ele ainda resistiu às palavras que Paulo falava, que era a palavra da verdade do Evangelho. E a palavra da verdade do Evangelho transmite graça aos que ouvem. Então, Alexandre começou a resistir a essas palavras, resistir à palavra da verdade do Evangelho, resistir a essas palavras que faziam, essas palavras incomodavam a ele. Ele não queria ouvir. Era um homem de coração duro, era um homem incrédulo, que não queria saber nem do Evangelho, nem do Senhor Jesus. Então, ele, de certa forma, perseguia as pessoas que falavam isso. Esse era um dos males que Paulo sentiu, que Paulo viveu por causa desse homem. Então, esse homem, Alexandre o latoeiro, era um homem assim. Ele era alguém que não tinha vontade alguma de querer ouvir o Evangelho. Então ele causava muitos males a quem fazia isso. Possivelmente não apenas a Paulo, mas a outros também. Então, Paulo está prevenindo Timóteo sobre isso, porque esse homem resistiu às palavras. Da mesma forma que Janes e Jambes resistiram a Moisés, esse Alexandre o latoeiro, ele resistia à verdade. Ele resistia à pregação do Evangelho, resistia ao próprio Senhor Jesus, digamos assim. Então, esse homem era um homem muito incrédulo. Coração duro, coração de diamante, coração de pedra. Ele agia assim, na incredulidade, na ignorância. Então, ele sempre causava males a essas pessoas. E Paulo sentiu isso. E ele queria preservar a vida de Timóteo para que Timóteo se guardasse desse homem. Por isso eu escrevi isso aqui. Pedindo para Timóteo se guardar desse homem. Porque ele sabia da índole de Alexandre, que era um homem de má índole. Ele era um homem de más intenções. Ele fazia isso deliberadamente, causava muitos males a Paulo, causou muitos males a Paulo deliberadamente. Ele fazia isso com todos que, de certa forma, viviam pela pregação do Evangelho. Hoje, em nossa época, existem muitos homens também que estão resistindo à verdade, resistindo às palavras da verdade. São homens de coração duro, são ateus, são incrédulos, são religiosos demais. São homens que são apegados a coisas terrenas. São homens que se envolveram demais com o negócio dessa vida. Homens que estão amando ao mundo e as coisas que nele estão. Homens que estão amando mais os prazeres do que a Deus, porque se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esses homens são aqueles que hoje resistem à verdade. Resistem às palavras da verdade, à pregação da palavra da verdade do Evangelho. E esses homens causam muitos males àqueles que hoje pregam o Evangelho. Muitos homens são perseguidos por homens que resistem às palavras da verdade.
Hoje é assim. Então, é necessário também se guardar desses homens, se acautelar deles, porque é melhor você evitar que ele te faça mal. Quando você se guarda desses homens, se você começa a se prevenir desses homens, você evita que ele faça mal contra a sua vida. Então, às vezes é necessário fazer isso. E é isso que Paulo queria que Timóteo fizesse, para não passar pelos mesmos males que Alexandre o Latoeiro causou na vida de Paulo. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, existem muitos homens assim no mundo, em todas as nações que existem hoje na Terra. Homens que não querem saber da verdade, não querem ouvir. Eles perseguem aqueles que ouvem. Eles ridicularizam, causam males. Há muitas dessas pessoas que pregam o Evangelho e pregam a verdade segundo Cristo Jesus. Então, essa é uma mensagem para que possamos nos acautelar de homens assim. Porque quando o Senhor Jesus comissionou os discípulos, ele disse que ele iria enviar eles como ovelhas para o meio de lobos. E, com certeza, Alexandre o Latoeiro era um desses lobos. E existem muitos lobos por aí, hoje em dia, lobos vorazes, que querem causar muitos males a você, a mim. Isso é uma verdade. Isso tem que ser dito para que possamos nos resguardar desses homens. Porque eles estão a todo tempo causando muitos males, perseguindo, caluniando, fazendo ameaças, enfim, tudo para tentar nos fazer se acovardar, fazer nos esmorecer, nos fazer desistir da nossa missão de pregar a palavra da verdade do Evangelho, que eles não querem ouvir, que eles resistem a essas palavras que nós pronunciamos. Então, é necessário entendermos isso hoje, principalmente na época que vivemos hoje, onde a perseguição está aumentando cada vez mais e cada vez mais está surgindo homens que podem nos causar muitos males. Mas isso não significa que você tem que desistir. Pelo contrário, você tem que perseverar até o fim. Você tem que cumprir o seu ministério de pregar a palavra da verdade do Evangelho com diligência cada vez maior. É a isso que você tem que se dedicar. Essa é a missão que o Senhor Jesus te deu. Ele mesmo disse para irmos a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. É essa missão que devemos cumprir a todo custo. Mesmo que existam homens hoje que possam nos causar muitos males, mas nós temos que suportar isso aí. E prosseguir pela fé, persistir, para alcançarmos mais vidas pela pregação da palavra da verdade do Evangelho, que foi confiada a nós, este ministério, de fazermos isso. Então, não podemos temer os adversários que tentam a todo custo nos fazer muitos males, nos fazer desistir. É hora de insistir. Até mesmo porque Paulo mesmo falou para Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende com toda longanimidade. É isso que nós devemos fazer. Porque se nós pararmos por causa das ameaças das pessoas, porque algumas pessoas estão nos causando males, nós iremos retroceder. E nós não devemos retroceder, porque nós estamos na fé. Por isso nós devemos prosseguir pela fé para a conservação da nossa alma. É isso que nós devemos fazer. Esse tem que ser o nosso incentivo, nosso encorajamento para que possamos prosseguir nessa missão de pregar o Evangelho. Então eu espero que essa palavra possa edificar as pessoas, possa dar ânimo às pessoas, possa fazer as pessoas prosseguirem pela fé cada vez mais. Não desistir nunca. Não podemos retroceder, mas devemos avançar cada vez mais. Porque cada vez que avançamos, estaremos cada vez mais cumprindo a pregação da palavra, da verdade, do Evangelho, que o mundo hoje precisa ouvir mais do que nunca.
Então é isso que eu queria falar aqui, para incentivar os irmãos a fazerem isso. Essa é uma palavra séria e importante para os dias de hoje. Quando Timóteo leu esta epístola, ele ficou sabendo disso. Hoje essa epístola está ao seu alcance, você pode ler. E o que você lê deve servir de estímulo para você continuar a fazer a mesma coisa que Paulo fez, que Timóteo fez. Hoje cabe a você fazer. Então eu espero que essa palavra possa servir para isso, seja útil para isso. Eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.